Fala pessoal, aqui é Guilherme Lopes da editora Xbooks e nós estamos com mais um XB Podcast, que é o podcast da editora Xbooks. No dia de hoje eu estou seguindo aquele mesmo formato do episódio 01. Você que ainda não assistiu o episódio 01, você vai ali no nosso canal do YouTube, não esqueça de compartilhar, de dar o teu like e se inscrever no nosso canal, né? Clica ali no sininho que você vai receber as notificações dos nossos vídeos, dos nossos cortes, dos shorts e também dos podcasts que a gente vai estar publicando ao decorrer aí das semanas com convidados muito especiais. E o podcast de hoje, que é o episódio número 05, eu estarei falando um pouco sobre a editora Xbooks, porque eu percebo que existe muita dúvida, né? Uma das questões que eu observo muito no dia a dia é que as pessoas, elas ainda acham que escrever um livro, publicar um livro é algo para poucos, é algo para pessoas muito especiais, diferentes, que nasceram com um dom diferenciado para isso, e isso não é verdade, né? Vai exigir, de fato, um pouco de esforço, dedicação e, mais do que tudo, exigirá muita vontade. Vontade de fazer algo diferente, vontade de produzir algo que vai perdurar para muito além desses dias, desse período que você vai viver aqui na Terra, né? Quem sabe gerações e gerações à frente estarão tendo acesso à literatura que você produziu. E essa literatura pode ser a sua história. Você pode ter um testemunho, ainda que você tenha uma idade não muito avançada, né? Conhecemos pessoas que superaram vícios, pessoas que venceram desafios, pessoas que passaram por tantas coisas na vida, mas conseguiram vencer, conseguiram, após um período de muita dedicação, de muito esforço, de muito trabalho, conseguiram conquistar muitas coisas. E quando eu digo conquistar muitas coisas, eu não me refiro a bens materiais unicamente, ou dinheiro, ou recursos financeiros, mas pessoas que nasceram num lar muitas vezes desprovido de recursos e conseguiram estudar, foram além do ensino médio, conseguiram fazer uma faculdade com muito esforço, com muita dificuldade. Alguns que conseguiram fazer um mestrado, doutorado, outros que foram morar fora do Brasil, né? E que exercem profissões fora do Brasil e conseguiram se destacar fora do Brasil, que não é fácil o brasileiro se destacar lá fora. Então, isso está acessível a todos, né? Talvez você, desde criança, gostava de poesias, de ler poesias e passou a escrever os seus versos, né? E eu conheço inúmeras pessoas que desde sempre escreveram versos, poemas, poesias, e isso ficou simplesmente ali, dentro de uma gaveta, dentro de um baú, num caderno esquecido, sendo que muitas pessoas poderiam ter acesso a essa sua literatura, né? Sabemos que o sucesso, né, o reconhecimento na área literária não é fácil, né? O Brasil é um país que lê pouco. O brasileiro, né, isso estatisticamente falando, é um povo de pouca leitura ainda, mas existe público, existem pessoas que compram livros, existem pessoas que adquirem esse tipo de material, que buscam esse tipo de material, seja no formato físico, né, como esses que tem aqui na mesa, que são alguns livros que nós publicamos da editora, alguns dos livros que publicamos muito mais do que esses, né? Eu trouxe alguns aqui para mostrar para vocês, ou seja no formato digital, que hoje, né, já está tornando-se mais acessível, muitas pessoas já estão aderindo ao formato digital,
Eu, particularmente, eu prefiro ainda o formato físico e muitas pessoas também, né, principalmente o pessoal mais antigo, gostam mais da questão do livro físico, né, da gente poder segurar, né, ter em mãos, né, um livro bonito como esse, né, o Fluência e Inovação, do Israel Almondes. Então, isso varia do gosto de cada um. Mas é importante que você que está me assistindo, que você saiba que é possível, né? Que é possível você ter uma obra sua, ter uma obra literária sua. E eu digo mais, ainda que você seja um analfabeto, ainda que você não saiba escrever, que você não tenha sido alfabetizado, você pode escrever um livro através de outra pessoa, né? Existem profissionais na área literária que eles captam a tua história através de entrevistas, através de áudios e através de toda essa informação, eles transformam, transcrevem, né, aquilo que você está falando num livro, que foi o caso, né, do livro da doutora Jusilei, que nós fizemos o papel de ghostwriter para ela, né? O ghostwriter é justamente esse profissional literário que ele vai, através dessas entrevistas, dessas informações, né? Pode ser presencialmente, pode ser através de áudio, no WhatsApp e tal, através do próprio telefone, vai colhendo essas informações e vai transcrevendo isso e transformando num livro. Esse livro, Do Lixo ao Luxo, da doutora Jusilei, que é um livro muito bacana, né? Que conta a história de superação dela. Ela é uma pessoa que ela passou por um período de dependência química, sofreu muito, a família sofreu muito com essa situação, né, que é um problema no Brasil, no mundo, mas nós temos esse problema que é um problema de saúde pública, né, esse problema das drogas, dos vícios, digamos assim, e ela conseguiu superar tudo isso, ela formou-se, né, em Direito, e hoje ela é uma advogada que atua, que ajuda pessoas, tem o seu próprio escritório, está envolvida ali com a OAB da cidade, aqui a cidade onde a gente está, Cachoeirinha. Então, histórias de superação como essa que nós estamos interessados em estar contando, estar publicando, e como eu disse, né, talvez você até saiba escrever, até você tenha até um certo grau de instrução, mas você não se sente apto para isso. Você pode também nos contratar para fazer esse tipo de trabalho para vocês. Então, eu costumo dizer que não existe desculpas, né? Nós somos indesculpáveis, né, perante a sociedade, nós somos indesculpáveis perante Deus, nós somos indesculpáveis perante nós mesmos, se chegarmos no final da nossa vida e nós não tivermos feito nada nesse sentido, que é deixar um legado escrito, que é deixar algo, né? Pensamentos, histórias. Quem é que não tem uma história para contar, né? História da sua própria vida, ou talvez a história de um avô que era lá da Segunda Guerra Mundial, né? Talvez a história de um bisavô que veio da Europa como um colonizador, como talvez um imigrante, né? Como é o caso aqui do Brasil, onde nós tivemos grandes ondas de imigração com os italianos, alemães, japoneses. Quantas histórias legais desses antepassados que poderiam estar sendo contadas, né? Muitas vezes você pode até ter esse conteúdo e esse conteúdo pode morrer, ele pode desaparecer, mas é possível transformar esse conteúdo, essas histórias, transformar a vida dessas pessoas em algo que vai continuar de geração em geração, né? Nós temos livros escritos há 2.000 anos, 3, 4.000 anos, que até o dia de hoje nós temos acesso a esses livros, né?
A Bíblia é um caso desses livros, né? Na verdade, a Bíblia é um conjunto de vários livros que formam, né, aquele livro chamado Bíblia Sagrada, que foi escrito, né, num período de muito tempo e há muito tempo atrás, e que permanece ainda nos dias de hoje, sendo o livro mais vendido do mundo, sendo o livro que transforma pessoas, sendo o livro mais importante da história, né? E que um livro que revolucionou, transformou o Ocidente que temos hoje, foi mudado, foi transformado através desse livro, né? E muitos outros escritos, né, que nós temos, né, de Agostinho, né, e muitos outros autores mais antigos que ainda hoje permanecem acessíveis a nós e nos inspiram, e a gente pode, através dessa literatura, aprender muito conhecimento, né? Lá os filósofos até hoje são ensinados nas universidades, né, escritos de Aristóteles, né, e outros da antiguidade aí, onde a gente tem acesso a esse conhecimento, a gente tem acesso a essa literatura, e com certeza, né, eles deixaram o seu legado, que persiste, um legado que existe até os dias de hoje, e com certeza, enquanto o mundo for o mundo que nós conhecemos, esses livros estarão ainda aí, né? Então eu deixo esse desafio para você. Eu desafio você a estar procurando a editora Xbooks. Talvez você nunca tenha pensado nisso, talvez você já pensou alguma vez na sua vida em quem sabe um dia eu posso escrever um livro, pô, que legal, né? Daqui a um pouco você viu um amigo, você viu um professor, você viu um parente que em determinado momento apareceu com um livro, né? Olha, escrevi um livro, publiquei aqui. Você pode ter pensado, pô, que legal, né? Talvez, quem sabe um dia eu poderia fazer isso. Eu digo para você que o momento é agora de você estar pensando sobre isso, né? Estar pensando, estar amadurecendo essa ideia, né? Como eu disse, não é para poucos, não é caro, né? Realmente nós gastamos, nós consumimos tantas coisas, né? A gente usa do nosso dinheiro, dos nossos recursos para fazermos tantas coisas, e muitas vezes são coisas que é um consumismo, né? Que não traz um benefício assim tão excelente. Então, uma coisa eu tenho certeza, que é totalmente possível também para a maioria das pessoas, né? Ainda mais no nosso caso, que a gente parcela ainda em 12 vezes sem juros. Então, imagina, né? Você vai fazer o seu livro, vai parcelar em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Então, é muito em conta, é muito bem parcelado, e a gente negocia também, né? Às vezes a pessoa ela quer dar uma entrada, pagar um pouco depois, um pouco no final do projeto, aí a gente está aí disposto a estar negociando e viabilizando, né, essa possibilidade de você estar realizando esse sonho, que para muitos acaba tornando-se um sonho, né? Acaba tornando-se um objetivo maior, né? Um sonho maior. Um dia eu vou escrever um livro, um dia eu vou publicar um livro, né? Então, para muitos isso acaba tornando-se um sonho. Talvez para você até o momento não seja, mas possa tornar-se um sonho seu também, e é um sonho totalmente realizável e possível. E a editora Xbooks surgiu nesse intuito, né? O intuito da editora Xbooks é realmente ajudar as pessoas a realizarem esse sonho de publicar o seu livro, e vamos mais adiante, os seus livros. Eu falo seus livros porque, para você que quer de alguma forma se destacar na literatura, você precisa trabalhar de forma contínua
de forma recorrente e as coisas não acontecem do dia para a noite. Então, essa é uma grande verdade que aqueles que são aspirantes, né, a escritores, a autores, aspirantes a estarem envolvidos no ramo da literatura, é importante entendermos isso, que não é no primeiro livro, muitas vezes não é no segundo, não é no terceiro, não é no quinto, são anos e anos de trabalho, construindo um nome, construindo um público, aprimorando as suas técnicas, aprimorando o seu trabalho. Com certeza o teu quinto livro vai ser muito melhor do que o teu primeiro, porque você vai aprendendo como fazer, como construir história, como estruturar a coisa, você vai testando e vai vendo o que funciona, o que não funciona, né? Então, é um trabalho de longo prazo, né? Você pegar os autores que se destacaram, os autores que vendem, exceto aqueles que são já os famosos, né? Pega uma pessoa famosa, um Neymar, né, por exemplo, que já é um cara famoso no mundo todo, se ele publicar um livro com a biografia de Neymar, vai vender milhões de cópias, né? Mas ele já é famoso, ele já tem um público que muitas vezes vai comprar o livro e nem vai ler, vai comprar só para ter o livro na prateleira de casa. Então, exceto esses casos, esses escritores que alcançaram algum tipo de relevância e sucesso, isso não foi do dia para a noite. Isso foi um trabalho, uma construção de muitos anos e de muitas vezes de décadas, de 20, 30, 40 anos de trabalho, de empenho, de dedicação, conhecendo gente, estabelecendo parcerias, né? E não se acomodando. Então, eu percebo muito como a gente trabalha muitas vezes com escritores, marinheiros de primeira viagem, que a pessoa faz o primeiro, muitas vezes acaba desistindo no primeiro. Por quê? Porque eu vendi pouco, porque não teve aquele sucesso que eu pretendia, que eu imaginava. Porém, gente, eu digo para você que você tem que ser perseverante se você deseja ter um sucesso no ramo literário. E mais, você escrever um livro, você não pode simplesmente deixar esse livro, essa obra morrer. Você tem que estar divulgando continuamente, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas faz 10 anos que tu fala desse livro. Sim, faz 10 anos, né? Então, tem que ser algo de fato recorrente, né? Um exemplo disso, que eu gostaria de mostrar para vocês, é que eu tenho um livro dele aqui comigo, que é o Antonino Fernandes, né? Ó, esse livro aqui foi publicado, Meus Eus Plurais, com teus tus, é um nome bem diferente, né? Meus Eus Plurais com teus tus. Ele é um livro de poesias, ele é um livro do Antonino Fernandes, ele foi o primeiro livro que ele publicou com a editora X-Books, mas ele já tinha, se eu não me engano, mais uns 2 trabalhos anteriores. Ele é um professor pernambucano, né? E que ele escreve poesias, e o trabalho dele é muito legal, e ele é um cara que ele tem alcançado um destaque, uma relevância lá na região dele, ali do Recife, onde ele mora. Mas por que ele tem alcançado, né? Cada livro que ele publica, né? A gente fez o Meus Eus Plurais, foi um livro muito bem vendido, né? Inclusive algumas escolas da região ali do Recife compraram esse livro, né? Para estar trabalhando com os alunos, o que é muito legal, né? A gente fez agora, esse último ano, um livro chamado Dolores para ele, que é um livro de poesias que traz a questão da mulher, né? Então, é bem legal, bem interessante. Mas o Antonino Fernandes, ele é um exemplo de um cara, né? Fica a dica para você. Meus Eus Plurais, esse livro está à venda ali na plataforma livro.você. Você pode adquirir esse livro e o livro Dolores também está. Então, o Antonino, ele é um exemplo de um cara perseverante, porque
a cada livro que ele publica, ele se sente mais motivado, ele já está conquistando um público, as pessoas gostam do trabalho dele e ele está crescendo. Eu tenho certeza que daqui a 5, 10 anos, ele vai estar num patamar muito mais elevado, né, de reconhecimento, de sucesso, onde com muitos outros livros, a gente já está planejando aí para esse ano aí, mais um livro para ele agora para esse semestre, tem um outro livro lá coletivo com os alunos dele. Então, é um cara que ele é perseverante. Ele entendeu o jogo e ele está crescendo e se destacando porque ele entendeu como funciona a coisa. E ele está buscando cada dia mais melhorar, publicar os trabalhos dele, né? Fazer o trabalho dele girar, chegar a outras pessoas, chegar ao público que ele já tem. Então, o Antonino é um exemplo, né? Eu deixo essa dica para você de leitura. Você que gosta de poesias, de poemas, os poemas deles são muito bem escritos, né? É muito legal mesmo. Ele é um cara que escreve muito bem, que tem uma criatividade bem interessante, né? E fica essa dica para você. Lá na plataforma livro.você você pode adquirir o Meus Eus Plurais e você pode adquirir o Dolores também. Então compra lá, porque se eu não me engano é R$ 29,90, tá? É bem barato, né? Se eu não me engano esse livro é R$ 29,90, alguma coisa assim. Mas se não for é um pouquinho mais. Mas realmente é um livro muito bom, muito bacana. Para quem gosta de poesia, vale muito a pena. E fica o exemplo do Antonino como um autor que ele não desistiu no primeiro, né? Ele fez o primeiro livro dele meio que assim artesanalmente, depois ele viu, olha, acho que está na hora de eu começar a profissionalizar a coisa, procurou a editora Xbooks, a gente já fez 2, já estamos preparando alguma coisa para esse ano também, ele entendeu, não, eu preciso melhorar, eu preciso, né, fazer parcerias, né? Então ele já é um parceiro nosso, o valor que eu cobro dele, que a editora cobra dele, é um valor diferenciado. Por quê? Porque ele está com a gente, entendeu? Porque ele vende, né? Volta e meia ele me pede, me manda uma tiragem extra aí e tal. Então ele é um cara diferenciado e ele, na medida em que ele, quanto mais próximo da editora ele está, mais beneficiado ele é, entendeu? Então, outro cara que teve aqui no último podcast, né, que é o Henry, né, o Henry L. Machado, né, o livro O Mistério do Bar, que é um livro bem bacana, né, ele é um romance, né, é um romance policial, e o Henry é outro exemplo, né, o Henry indicou nós, né, para um trabalho bem bacana que a gente pegou para fazer, né, então ele é um cara que ele vendeu muito assim, ele vendeu muito rápido. A primeira tiragem dele assim voou, as pessoas se interessaram muito, porque o livro é um livro bonito, né? Ele é um livro, ele tem um nome, né, que chama a atenção, né, o Mistério do Bar. O que será esse mistério? A história, como eu falei no podcast número 4, você pode entrar aí no canal do YouTube nosso aí, nos nossos vídeos, né? Busca aí o episódio 04, que vai estar sendo publicado agora por esses dias, né? Quando sair esse daqui, o 04 já vai estar publicado. Então, você busca assistir ali, porque ele fala um pouco sobre o livro, ele fala sobre a história dele, ele escreve poesias também, e ele é um parceiro nosso, né? A editora Xbooks vai fazer agora 3 anos, que é muito jovem, é pouco tempo realmente, né? Mas a gente já conseguiu aí nesses 3 anos aí produzir muita coisa e estabelecer alguns vínculos muito importantes, né? Então, o Antonino é um cara, né, que está conosco, né? Ele, de fato, é um autor Xbooks, que já publicou 2 e está preparando outros livros com a gente. O Henry, né, publicou o seu primeiro livro, já vai fazer 2 anos, né? Mas tem indicado nós, né, para pessoas que têm procurado, que legal, eu queria publicar um livro, ele tem indicado a editora Xbooks, a editora está com ele, nós estamos junto nisso, tanto é que ele veio até aqui, falou no podcast, a gente fez uma tiragem extra para ele de livros, porque as pessoas estão querendo, estão buscando o material, estamos preparando, né, para o Henry aí um novo livro de poesias, né, estamos aguardando aí ele
finalizar aí o trabalho para a gente poder publicar um livro de poesias e também, provavelmente, haverá aí uma continuação do Mistério do Bar, né? Onde não vai ser o Mistério do Bar, mas a história, ela meio, deixando um spoiler assim, ela meio que, no fim do livro, ele deixa um ar de que tem muita coisa ainda para rolar, entende? Então, fica a dica de leitura, né? Você pode adquirir o Mistério do Bar lá na plataforma livro.você também. Falando um pouco da plataforma, para você entender, né? Você entra lá, você compra, pode parcelar em até 6 vezes sem juros no cartão. A plataforma vai enviar para você em qualquer lugar do Brasil. E falando um pouco da plataforma livro.você, é uma parceria que a editora Xbooks, é algo que a gente já estava um tempo buscando algo nesse sentido, para poder, de certa forma, até baratear o custo de publicação para os autores. Por quê? Na publicação de um livro, o custo maior que a gente tem é o custo de impressão de livros. Então, esse material impresso que você lê, ele não é de graça, ele tem um preço, né? Tem papel, tem tinta, então isso aqui custa caro. E essa questão do papel, por exemplo, a gente tem um monopólio do papel no Brasil, onde praticamente tem uma empresa que domina o mercado e ela estabelece o preço que ela quer. Então, muitas vezes, o preço muda semanalmente. E após o pós-pandemia, o preço dessas matérias-primas, eles aumentaram muito. Então, por exemplo, eu tive um livro, por exemplo, esse livro aqui da doutora Jusilei, né? Do Lixo ao Luxo. Esse livro, ele praticamente dobrou o preço dele de impressão, né? Então, quando nós produzimos o livro, ele custava X valor a impressão. Hoje, o valor quase dobrou. Então, existem alguns tipos de materiais que o preço aumentou e isso começou a ficar muito pesado para os autores. Devido a isso, a gente estava buscando uma alternativa para poder baratear o preço, né, da publicação, principalmente na parte da impressão, que é onde a coisa fica mais pesada mesmo, né? Dependendo do número de cópias, fica caro mesmo para a pessoa, por mais que o livro se pague. Então, é uma coisa que você precisa entender, que, Guilherme, mas eu vou investir X valor nos livros. Sim, amigo, mas tu vai vender esses livros e tu vai recuperar o valor. Então, existe um lucro em cima da venda. E, normalmente, o lucro é mais de 100%. Tá? Então, se você pegar um livro, se você produzir um livro e você for você mesmo revender ele, né, o teu custo que você tem e o custo de revenda, você vai ganhar. Se não tiver intermediário aí, como uma loja e tal, você mesmo vender, você vai ter mais de 100% de lucro em cima. Então, o livro se paga e você ganha o dobro ainda. Então, é muito vantajoso, né? Só que a gente sabe que a gente não pode ficar limitado aos nossos conhecidos, aos nossos amigos e aos nossos contatos. A menos que você seja uma pessoa que tenha muito relacionamento, mas mesmo assim ainda é limitado. Então, o teu livro estar à venda na internet é uma forma de uma pessoa que mora lá no Pará, ele consegue comprar o teu livro, né? Ele compra ali na plataforma, a plataforma vai imprimir e vai enviar para ele esse livro. E a plataforma livro.você foi uma parceria que a gente encontrou. É um e-commerce, é uma loja virtual, onde eles vão vender o livro, eles vão cobrar, porque ali ele já faz, né, a cobrança do valor, eles realizam a impressão do livro, porque eles são uma indústria gráfica também, e eles vão entregar o livro na casa da pessoa que comprou em qualquer lugar do Brasil. E o autor e a editora vão receber um royalty, vão receber uma comissão em cima daquilo que foi vendido. É claro que a comissão não vai ser 100%. Isso, por quê? Porque tem alguns atravessadores aí no meio, né? Tem a plataforma, tem o custo de impressão, tem custo de transporte, uma série de custos, mas ainda assim
o autor consegue ficar com 15% a 20% do valor do livro sem gastar absolutamente nada, porque a plataforma não cobra taxa de administrativa de manutenção, ela vende e te repassa um percentual. Então, foi uma forma, você não é obrigado, né? Os autores da Xbooks não são obrigados a aderirem à plataforma, mas a gente sempre sugere, olha, vamos colocar na plataforma. Por quê? Porque daqui um pouco o cara está lá no Nordeste, no Rio de Janeiro, né? Nós somos aqui do Rio Grande do Sul. O autor é do Rio Grande do Sul. Pô, o cara está lá em Minas Gerais, ele compra ali pela internet e recebe lá. O autor não precisa estar indo em correio, né? Aquela função de caixa, de envelope, de correio, de correria. Muitas vezes ele não tem tempo, porque ele tem outras atividades, ele trabalha com outras coisas. Então, a plataforma faz tudo para ele. Então, a plataforma Livro.você é atualmente o nosso site de vendas, tá? Então, muitos dos nossos livros, dos livros da Xbooks, estão na plataforma, não são todos, tá, gente? Então, alguns estão e outros não estão. O Mistério do Bar, por exemplo, você encontra na plataforma. O livro Meus Eus Plurais, do Antonino, você encontra na plataforma. O livro Jungors, o Mágico Quântico, você encontra também, que é um livro muito legal, né? O Jungors, você pode ver na capa aqui, né? Ele existe de verdade, ele é um ilusionista lá de São Paulo, e ele tem uma história muito legal de vida, assim, é muito bacana a história dele. E o cunhado dele, que é o autor, o Jonas Barnes, né, que é um nome fictício dele, que é um cara muito criativo, que escreve assim pra caramba, e o cara tem umas ideias muito diferenciadas, muito à frente, assim. E eles fizeram uma parceria onde o Jonas, olha, vou escrever um livro contando a tua história, mas eu vou contar a tua história de uma forma fantasiosa. Então ele criou, né? Ele pegou a história do mágico, ele pegou o personagem do mágico, Jungors, e ele criou toda uma história, todo um enredo de fantasia, de aventura. É muito legal. Tem lobisomem, tem vampiro, tem bruxo, tem de tudo na história. É muito legal. Tem uma parte intergaláctica, né? Até porque aqui tem umas galáxias aqui na capa. Cara, é muito interessante mesmo. O livro Jungors é um livro muito bom mesmo. Gostei muito de ter publicado esse livro, né? É um livro que vendeu bem, que está à venda na plataforma Livro.você, né? Você que gosta de aventura, você que gosta, né, de coisas bem diferentes, assim, é bem interessante mesmo, né? E o legal é que o cara existe de verdade, entendeu? Claro que a história é um mix de fantasia com realidade, então eu mesmo muitas vezes, né, lendo a história, eu perguntava, tá, e aí, Jonas, me diz, isso aqui aconteceu ou não aconteceu? Né? E aí ele deixava aquele suspense, então que é muito legal, entendeu? Tu fica ali, tu tá lendo o livro, tu fica pensando, será que isso é verdade? Será que isso aqui é mentira? Tu não sabe o que é realidade e fantasia. Então, é um livro que te faz viajar, de fato, na história, né? Para quem gosta, né, de viajar assim, né, lendo, né, na leitura, o livro Jungors, o Mágico Quântico, é um livro muito legal mesmo, né? E você pode adquirir ele lá na plataforma Livro.você. Você pode seguir lá, né, o Jonas Barnes nas redes sociais e também o Jungors, né? O nome é Jungors, ó, né? Jungors. Jungors, o Mágico. E você pode, inclusive, contratar o Jungors aí para sua festa. Ele é ilusionista, ele faz mágicas e tal, para criança, para adulto. É muito legal o trabalho dele, é um trabalho muito legal. Ele tem uma van, ele andou viajando aí pelo Brasil com a van dele. Não sei se a van ainda, se ele está nesse projeto da van, mas foi muito legal, onde ele transformou uma van, né, meio que numa casa assim, e saiu com a esposa dele assim pelo Brasil afora, fazendo mágicas. É bem legal mesmo. Vale muito a pena você conhecer o trabalho do Mágico Jungors e do Jonas Barnes, que não ficou só nesse, tá? Ele está publicando bastante e-books, né? Ele tem alguns e-books que ele vende lá na Amazon. Então você pode procurar aí, né? Tá aqui a foto dele aqui, ó, o Jonas.
Você pode procurar lá nas redes sociais o Journeys Borns e o Mágico Jungors, né? Então, esses são os livros, né? Da minha autoria também, tem alguns livros na plataforma atualmente. Atualmente, eu só estou vendendo, até vendo alguma coisa diretamente ao consumidor, né, ao leitor, mas a minha preferência é a plataforma. Então, os meus novos livros eu estou vendendo pela plataforma. Não tem todos os livros na plataforma. Por exemplo, o meu livro Inveja você não vai encontrar na plataforma livro.você, mas você pode comprar comigo, né? Entra em contato, né, com a editora Xbooks, né? É um livro muito bacana, muito bom, né? E que custa muito pouco pelo conteúdo que ele tem. Então, esse livro é um livro que você pode adquirir diretamente conosco, ele não está na plataforma, tá? O livro Apocalipse, né? Também é um livro que está à venda conosco, tá? Ele não está à venda na plataforma ainda, mas você pode adquirir, né? Entrando em contato com a editora Xbooks, comigo, com Guilherme Lopes, você pode adquirir o livro Apocalipse, que ele é o primeiro livro de uma trilogia. Então, esse livro foi escrito na Itália, quando eu estava morando lá em 2019. E para você que gosta de cultura, de outras culturas, você que tem algum tipo de interesse por cultura italiana, tem muita coisa legal aqui. Então, ele é uma ficção, mas eu trago elementos de verdade no livro, locais verdadeiros, né? Tem algumas partes do livro que o personagem principal ele vai até Roma com o neto, ele visita Pompeia, aquela cidade que o vulcão destruiu, o Vesúvio, e foram locais onde os personagens percorrem são locais onde eu estive, de fato. O hotel que eles ficam hospedados, eu me hospedei nesse hotel, tem até vídeo na internet onde eu fiz vídeo do hotel. Então, ele é um livro, ele é uma ficção, os personagens são fictícios, mas muitos dos lugares, situações, né, experiências que tem no livro são coisas que eu pude experimentar e eu trago essas experiências, esses lugares para dentro do livro. Inclusive, eu estou dentro do livro, né? Eu acabei me tornando um pequeno coadjuvante ali na história, sendo que a história é uma ficção, né, gente? Por mais que o nome seja Apocalipse, isso aqui não é um livro de teologia. Então, para o pessoal aí que é da igreja, que é cristão, evangélico, não compre esse livro pensando que eu vou estar falando de escatologia. Ele não é um livro de escatologia, ele é uma ficção, né? É uma história onde eu trago algumas coisas relacionadas ao que comumente se fala sobre o fim do mundo, sobre o Armagedon, o Apocalipse, mas é uma mistura de uma série de elementos que a maioria deles são fictícios, né? E o livro 2, né, esse é o livro 1, vão ser 3, o livro 2 eu acabei de publicar, que é a continuação, né, que esse se chama Anátema, que é o governo do anticristo. Então, ele é a continuação, esse livro saiu agora em dezembro, né, esse livro está à venda na plataforma livro.você, você pode já adquirir ele, né, e ele é a continuação do livro 1, que é o Apocalipse. E nós teremos ainda o livro 3, que, se Deus assim quiser e permitir, eu estarei publicando no final deste ano. Então, a minha ideia é finalizar aí essa trilogia agora em 2024, né? Então, esses são alguns dos meus livros. Tem o livro A Revelação também, esse é um livro novo, né? É uma ficção bem legal, né? Ele traz alguns elementos de autoajuda, de inteligência emocional, mas ele é uma ficção também, que é uma história bem diferente, né? Não é um livro, né, propriamente dito, que eu possa falar, é um livro bíblico e tal, que fala da Bíblia, não é, mas ele tem muita coisa interessante aqui para quem é cristão. Então,
tem uns elementos bem interessantes aqui. Então, ele é um livro que ele traz o próprio nome, né? A revelação é porque a história tem alguns mistérios ali na história, e no fim eu deixo você decidir. Tem 3 hipóteses, né? Eu faço um pós-fácil no livro, onde no livro tem 3 hipóteses do que estaria acontecendo de fato no livro. Então você escolhe no fim, você vai escolher qual revelação do mistério aqui, né? Qual a revelação que de fato é. Então, vai variar de acordo com as suas crenças, vai variar aí de acordo com aquilo que você acredita, ou talvez você vai ler tudo isso daqui e pensar e tirar uma conclusão, ou talvez você não vá tirar conclusão nenhuma, mas fato é que é um livro que vale a pena e está à venda também lá na plataforma livro.você, né? Esse aqui é o livro Inspiração, o primeiro livro que eu escrevi, um livro muito bacana, está esgotado, mas eu estou preparando, na verdade já está pronta a 2ª edição, eu preciso só publicar a 2ª edição, mas ela já está pronta, com alguns ajustes, algumas correções, algumas mudanças, mas é um livro realmente que, esse sim eu posso dizer, para você que é crente, ele é um livro que ele traz muitos elementos bíblicos, e ele é um livro que vale a pena você presentear pessoas que você queira abençoar a vida dessas pessoas. Então, esse livro é um livro que eu tive alguns testemunhos bem legais de pessoas que leram ele e foram edificadas. Então, livro Inspiração, fique atento aí. Alguma cópia eu devo ter em casa, tá? Se estiver muito interessado, eu posso te conseguir também. Entre em contato comigo, posso te conseguir um livro digital gratuitamente desse daqui, né? Esse daqui é o Caminhando na Prosperidade, Paz e Felicidade, né? Esse foi o primeiro livro publicado pela editora Xbooks. Ele está à venda na plataforma livro.você, você pode adquirir, que é um livro bem bacana também. Eu abordo nesse livro, Caminhando na Prosperidade, Paz e Felicidade, exatamente esses 3 temas, né? Prosperidade, paz e felicidade, né? O que é prosperidade, o que é paz, o que é felicidade, né? A importância, a relevância desses 3 temas na nossa vida, como alcançar isso, né? Então, é um livro que vale a pena para quem quer crescer aí, né? No âmbito pessoal, bem interessante, que está também à venda na plataforma livro.você. E é isso, gente, né? A editora Xbooks está trabalhando, esse ano 2023 foi um ano mais devagar, porque nós estávamos em Portugal, a gente estava envolvido com outros projetos, mas 2024 começou com tudo, a gente tem alguns projetos em andamento, né? E vai ser um ano bem intenso mesmo. Iniciamos o podcast aqui na Sonido Produtora, né? Inclusive você que quer ter o seu próprio podcast, você pode entrar, né? @Sonido @Sonido né? Entra em contato ali no Instagram, fala com o pessoal da Sonido, onde você pode aqui estar no estúdio aqui gravando seu podcast, né? E também divulgando aí tua marca, teus produtos, tua imagem pessoal. E a editora Xbooks entrou 2024 com esse novo projeto, que é um podcast que foi criado para os nossos autores, mas não fica limitado aos nossos autores. Então, a gente aqui está divulgando nosso trabalho, a gente chama os nossos autores para estar falando dos seus trabalhos também, e algumas pessoas que a gente acha relevante, sempre trazendo o tema livro à mesa. Então, porque, de fato, é um podcast que está relacionado à literatura, né? Mas nosso interesse no podcast realmente abrir para que as pessoas contem suas histórias inspiradoras, né, que venham estar produzindo, inspirando aqueles que estarão assistindo, aqueles que estarão, de algum modo, tendo contato com esse material, né? E você que fechar o pacote conosco, você vai ganhar um episódio exclusivamente seu. Então, essa é uma promoção, né? Nós não sabemos por quanto tempo ela vai perdurar,
Mas, enquanto, né, nós estivermos aqui fazendo podcast, você que fechar um pacote de editoração conosco, você que assinar o contrato conosco de editoração, você vai ganhar um episódio. Mesmo que ainda o teu livro nem tenha iniciado, né, a escrita, assinou o contrato, ganhou o episódio, a gente vem aqui, grava, você vai ter ali umas fotos, uns vídeos bacanas para você colocar no seu Instagram, divulgar aí a tua marca, a tua imagem, o teu produto, a tua empresa, né? Você que é empresário, você que é poeta, poetisa, está, né, fazendo com que, né, o teu trabalho, o teu projeto, a tua literatura esteja alcançando ainda mais pessoas. Então, nós estamos à disposição de vocês. O nosso Instagram, @editoraxbooks. Você pode entrar em contato conosco, o nosso WhatsApp, 51 996465462, 51 996465462, e o e-mail editoraxbooks@gmail.com. Na descrição do vídeo eu vou estar deixando os nossos contatos. Entre em contato conosco, vamos trocar uma ideia e vamos preparar esse caminho para que você torne-se um autor Xbooks, para que você consiga ter pelo menos um livro em vida, né? Como diz, né, aquele ditado popular, né, que na vida, né, nós devemos pelo menos, né, plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Então, plantar uma árvore você pode fazer por si mesmo, você não precisa da minha ajuda para isso. Ter um filho, muito menos, o negócio é contigo. Agora, o negócio do livro, você pode ter total ajuda da editora Xbooks, e nós estamos aqui para juntos realizarmos esse desejo, esse sonho. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Até uma próxima e um grande abraço.